Graça e paz a todos. Esse é o nosso canal, onde nós vamos falar bastante sobre história, sobre teologia. Eu sou o pastor Wellington Muniz. Quero convidar você a estudar um pouco a Bíblia comigo. Vamos lá? A proposta de hoje é nós falarmos sobre a carta de Paulo aos Romanos. Paulo, desde a sua conversão, desde o seu chamado missionário, o seu chamado apostólico, Paulo sempre teve um grande desejo de pregar o evangelho a todos os povos. E a cidade de Roma, pela realidade imponente dela, por ser o centro do império, ela sempre foi um lugar que Paulo desejou estar presente. Era bem comum nas viagens de Paulo estar nos grandes centros urbanos. Os grandes centros urbanos eram grandes centros comerciais, grandes centros religiosos, e Paulo sempre enxergou que ali era um lugar próspero para o evangelho. Ele fez isso em todas as viagens missionárias. Então, quando ele sai na primeira viagem missionária para a região da Galácia, ele vai com esse sentimento. Quando ele vai para a segunda, buscando aquelas cidades da Ásia Menor, é a mesma coisa. Ali ele tem um primeiro contato com a Europa, que é a cidade de Filipe. Na terceira viagem missionária é a mesma coisa, ele conhece a Macedônia, prega em vários lugares. E aí agora, quando ele está na terceira viagem missionária, ele está na cidade de Corinto, mais ou menos no ano 58 depois de Cristo, é que Paulo vai escrever uma carta para uma igreja que não foi ele que fundou. Essa igreja pode ter sido fundada por alguns judeus da diáspora ou alguns convertidos do próprio ministério de Paulo em uma dessas igrejas, em uma dessas cidades onde ele esteve. Mas fato é que não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. Mas Paulo tinha um grande interesse em estar lá, ele projetou a sua vida para aquilo, trabalhou para aquilo. E aí, na quarta viagem missionária, né, voltando da terceira, escreve a carta, ele vai para Jerusalém novamente, ele é preso, e ali ele segue, então, escoltado para a cidade de Roma. Bom, nós vamos falar da estadia de Paulo em Roma, mas um pouco do que a carta é, do que ela representa e de qual é a importância dela para a igreja de hoje. Nós precisamos lembrar que essa época que o evangelho está crescendo, que a teologia está sendo construída, nós temos ali várias cartas sendo escritas e cada carta foca em alguns objetivos, obviamente, porque as próprias igrejas, a realidade local daquela igreja precisava disso. E quando Paulo vai escrever para a igreja de Roma, Paulo vai focar em alguns objetivos, principalmente a questão soteriológica. E para falar da questão soteriológica, Paulo vai primeiro trabalhar temas importantes para o desenvolvimento dessa parte soteriológica. E a primeira parte que Paulo vai tratar é a parte do pecado, a hamartiologia. Nós vamos dar uma passada muito rápida pelo esboço da carta para que a gente possa entender melhor todo o conteúdo a partir desse esboço. Então vamos lá. Ali no primeiro capítulo, no início da carta, Paulo vai fazer uma grande saudação para a igreja, né? Vai falar um pouco de si, mas logo em seguida, muito rápido, Paulo vai entrar em alguns temas que são críticos até hoje. Por quê? Porque ele precisa apresentar a salvação, mas antes de nós apresentarmos a salvação, nós precisamos apresentar a realidade do homem, a realidade da humanidade. E Paulo vai utilizar-se dessa doutrina da hamartiologia, que é uma doutrina sistemática, onde ele fala do pecado para dar a introdução àquilo que ele quer trabalhar, que é a justificação pela fé. Então, quando ele vai entrar nessa segunda parte do primeiro capítulo, após a saudação e a introdução pessoal dele, ele vai falar sobre a questão da justiça de Deus. Isso é interessante porque nós não podemos falar do perdão sem falar da culpabilidade.
E é ali, nesse primeiro capítulo já, que Paulo vai começar a apontar para os erros da humanidade. Veja bem, não são os erros da igreja. Embora Paulo esteja escrevendo para uma igreja composta de gentios e judeus, Paulo está fazendo uma introdução teológica para essa igreja. Então ele está expondo não a realidade da igreja necessariamente, mas a realidade de toda a humanidade como um todo. Então ele vai trabalhar a questão da justiça de Deus. É nesse capítulo que Paulo vai utilizar, por exemplo, expressões como o pecado construído a partir de uma compreensão de Deus, mas não da sua adoração. Olha só o que Paulo vai falar já nesse capítulo 1. Tá? A partir do verso 18, ele vai dizer: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, olha Paulo falando de justiça, mas a gente não tem como revelar o pecado sem revelar a lei, sem revelar o princípio divino por trás de tudo isso. Então, quando Paulo está apresentando o pecado, ele também está apresentando um pouco de teologia, um pouco de teontologia, um pouco daquilo que Deus fez através da sua criação para que ele próprio fosse conhecido. Então, quando ele está olhando para o passado, ele está olhando não só para a questão do cristianismo nascido do advento de Cristo, do nascimento de Cristo, mas ele está olhando para toda a realidade da humanidade a partir das primeiras revelações divinas, a partir do momento que Deus começa a se revelar. Então ele vai dizer, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, a perspectiva de Paulo a respeito do pecado, ele antecede a lei. Por quê? Porque por um processo de observação, o homem já conseguiria perceber claramente a realidade divina como criador, como sustentador de todas as coisas. Isso é bem notório na própria ciência, porque a ciência, na tentativa de questionar a divindade, ela também não consegue legitimar a sua própria crença. Por quê? Porque na observação há sempre a necessidade de uma inteligência superior que antecede o processo da criação. Então a própria ciência vai até um determinado ponto, que aquele ponto ela não passa. Então ela vai admitir que há alguma coisa antes do conhecimento científico, antes das respostas científicas, que vão impedir a ciência de ir além. Então tem uma trava. E nós compreendemos que Deus ele está acima de todo o conhecimento humano. Então Paulo vai usar um pouco dessas expressões para dizer justamente isso. Existe algo maior que o homem não consegue explicar. E porque o homem não consegue explicar, o homem se torna indesculpável. Por quê? Porque ele precisa perceber a natureza divina da criação. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória do Senhor e todo o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, a própria realidade natural já é em si uma realidade espiritual. Paulo vai utilizar esse princípio para dizer que o homem, tendo conhecimento de Deus através de todo fascínio pela criação, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. E aí, Paulo vai questionar uma ação humana de, ao invés de adorar a Deus, estabelecer divindades a partir do plano material. Então ele vai dizer que, ao contrário, ao invés de adorarem ao Criador, elas começam a adorar a criatura. E aí,
Por conta disso, há uma punição. E essa punição é o que Paulo está colocando nesse primeiro capítulo. Então ele começa a colocar uma série de distúrbios por conta do pecado. E os distúrbios gerando, então, uma série de outras maldições. Então, eu não vou entrar no mérito do que está ali, mas pode ser lido ali, até porque tem questões ali que são questionáveis hoje pela grande mídia. Então, vamos deixar aqui você ler, dar uma pesquisada lá, quais são os tipos de pecados, de maldições que estão inseridas ali. Bom, mas a partir dali ele vai trabalhar a questão da culpabilidade universal. Toda a humanidade não tem mais em si uma condição de se projetar para alguma coisa boa. Por quê? Porque agora estamos mortos em nossos delitos e pecados, e o que o apóstolo Paulo vai dizer é que os homens recebem em si mesmo a merecida punição pelos seus erros. Então, existe uma culpabilidade humana em cima não da inocência humana, mas de uma razoável consciência humana que acabou ali sendo utilizada de forma negativa. O homem, ao invés de perceber Deus e adorá-lo, o homem percebe alguma coisa, mas projeta para si mesmo toda a divindade. Então, como se fosse o homem cultuando o próprio corpo. Talvez Paulo estivesse trabalhando um pouco daquela realidade grega de que o homem é o centro do universo, de que o homem é a coisa mais bonita que existe, mais perfeita que existe, e isso traz um pouco de egocentrismo. E toda vez que nós trabalhamos o nosso ego acima da nossa espiritualidade, então nós trazemos a divindade para nós mesmos. Paulo vai trabalhar sobre isso, vai trabalhar pelo menos ali até o capítulo 3 sobre essa culpabilidade, a pecaminosidade universal da humanidade. E aí, a partir do capítulo 3, Paulo já vai trabalhar a justiça de Deus para a justificação. E aí, essa justificação, ela vai começar a apontar para uma necessidade. A culpabilidade do homem leva o homem à sua mortalidade, e essa mortalidade ela tem um princípio natural, mas ela tem também um princípio não natural, que é a parte espiritual do homem, a parte que não é física, a parte imaterial. Então, ao passo que o homem perde também a sua vida natural, ele também vai perder a sua vida espiritual. Ou seja, a alma também vai padecer punições por conta desse erro humano. E aí, Paulo vai trabalhar esse tema falando sobre todos os homens agora estão sem condições, estão mortos, de forma nenhuma esses homens podem fazer alguma coisa. Para que Paulo fala isso? Para que ele possa também adentrar num outro princípio, que é a grande maravilha desse nascimento de Cristo, esse ministério de Cristo, que é a manifestação da graça de Deus a todos os homens. Então, a graça de Deus, ela vai se manifestar a partir da mortalidade de ações, da inércia do homem de conseguir tomar alguma atitude por conta do seu pecado. Ok? Então, o capítulo 6 em diante vai trabalhar a graça reinando através da justiça de Deus. E o que Paulo vai trabalhar para a igreja nisso? É que se a alma, se o corpo, se o homem, se a humanidade peca, a alma que pecar, essa tem que morrer. Ela vai morrer. Por que Paulo está pregando tão fortemente isso? Para ele projetar dentro dessa conversa o ideal cristológico, onde Cristo agora
vai assumir todos os nossos pecados, todos os nossos erros. É como se Cristo representa, como não, se não, ele representa toda a humanidade no momento em que ele toma a frente para receber todo o pecado. O que Paulo vai dizer que se por um homem entrou o pecado no mundo, por outro homem entrou a redenção, entrou a justificação, entrou a graça. O primeiro homem, que era Adão, ou seja, todo o pecado estava ali em Adão, e agora toda a graça e justificação está em Jesus Cristo. Então Paulo vai fazer também essa leitura do que é o pecado em Adão e o que é a graça em Cristo, para dizer o que é o homem natural em Adão e o que é o homem espiritual agora em Cristo Jesus. E aí, para quem conhece bem, para os judeus que estavam lá, eles conhecem bem o sistema sacrificial, porque lá no deserto ainda, né, quando o povo está saindo do Egito, aliás, na saída, né, que é onde introduz a Páscoa, vem o sistema sacrificial, onde se imola o cordeiro e o sangue derramado traz a redenção. Paulo vai pegar isso e vai explicar. Isso é um tipo de sacrifício que, na verdade, apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. E aí a gente pensa, mas isso era para o judeu. Mas sim e não. Por quê? Porque várias outras religiões, várias outras realidades espirituais também compreendiam sacrifício. Então, Paulo não está falando necessariamente para quem não conhece isso aí. Paulo está falando para os gentios e os gentios não sabiam. Não, o sistema sacrificial não é um sistema único, exclusivo do povo judeu, dos israelitas. Isso era uma coisa extremamente comum, o sacrifício, adoração, essas coisas são comuns. O que Paulo está trazendo, de forma muito franca e direta, é unindo uma página que estava no passado em uma nova página, uma história que foi vivida, experimentada no passado e trazendo agora a luz através de Jesus Cristo. Então Paulo começa a dizer ali, a partir do capítulo 6, 7, 8, ele vai falar sobre a graça. Só que quando chega do capítulo 9 em diante, aí ele vai começar a distinguir algumas questões ali. Por quê? Porque ele está falando tanto para judeus quanto para gentios. E ele está dizendo que agora já não há divergência, não há diferença entre os judeus e os gentios. Obviamente porque os judeus sempre entenderam, e foi o que aconteceu em várias realidades de igrejas gentílicas, como a igreja de Gálatas, né? Ali na primeira viagem missionária, Paulo funda algumas igrejas na Galácia. Quando ele volta, ele tem notícia de que os judeus foram logo em seguida e começaram a inserir o judaísmo dentro do cristianismo egresso agora, que Paulo tinha pregado e ensinado para a igreja de Gálatas. E Paulo diz, olha, não façam isso, porque a circuncisão de vocês é maior do que a circuncisão deles. E é a mesma coisa que acontece em qualquer outro lugar. Onde chegam judeus, eles tentam então ali, judeus obviamente convertidos, eles tentam trazer a realidade do judaísmo para dentro dessa igreja gentílica. E Paulo vai fazer alguns questionamentos a respeito disso. Tá? E aí, seguindo para diante, Paulo vai falar dos seus planos, né, da viagem de volta, do desejo de estar ali. Ele conta um pouquinho das previsões para frente. Então, o que a carta de Paulo à igreja de Roma é? É uma grande história de amor, porque ela começa com uma tragédia, que é o pecado, para depois, de certa forma, a redenção disso tudo, que é a consumação do amor através de Cristo. Paulo, né, se a gente parar para pensar e perceber, me parece um pouco de uma tragédia grega. E isso era muito comum para os romanos, porque os romanos é o povo, né, que vem de uma civilização anterior grega, de uma consolidação de uma filosofia grega, e era assim que funcionava, né? Uma tragédia grega.
era alguma necessidade de reanimar o povo, de trazer vitória ao povo, ou de satisfazer algum erro do povo através de um sacrifício. E normalmente um mocinho era o sacrificado. E Paulo vai pegar isso tudo e vai trazer a realidade, porque tudo que estava antes de Cristo é uma sombra. E Paulo então vai aplicar a realidade de que, sim, existia um erro consumado pelo povo, e o povo iria ser destruído. Mas vem o grande herói dessa história, e para que o povo não pereça, ele se entrega para que haja redenção de todos. É o sangue desse campeão, é o sangue desse redentor que vai trazer uma nova vida. E essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é: o povo está em pecado, o povo não consegue resolver o problema sozinho, então Deus manda Jesus, seu único filho, seu filho primogênito, unigênito, para que morra no lugar de todos aqueles que não têm condição de resolver o seu problema sozinho. Bom, esse é um panorama dessa carta, e eu espero que de alguma forma possa abençoar a sua vida, possa te ajudar a compreender um pouco melhor os caminhos do Senhor, a salvação do Senhor e a redenção em Cristo Jesus. Graça e paz, que Deus abençoe.